Você está falando uma coisa que eu tenho no meu consultório todo dia, Daniel. A endometriose é uma doença que vem por excesso de um hormônio, principalmente o estrogênio, que a gente chama o estradiol, que é o hormônio que, ao mesmo tempo que dá a silhueta do corpo da mulher, dá aquele cabelo bonito e tudo, é o hormônio que dá a desgraceira da endometriose. Por quê? Porque o organismo, às vezes ocupado com um monte de estresse, com um monte de coisas da vida, não conseguiu limpar aquele refluxo de menstruação que derrama lá no fundo da pelve, quando ela menstrua todo mês, menstrua muito, ou então ela já vem com algumas alterações genéticas embrionárias, ou ela está com o emocional muito desequilibrado, está com uma deficiência grande de vitamina, o sistema imunológico dela não fica vigilante e ela vai produzir os focos de endometriose. E por que a dor? Porque muitos focos de endometriose estão nos ligamentos que prendem no útero, no ligamento útero-sacro. Aí entra o osso, tá? Que é o que você cuida. Lombar, tá? Retropúbica. Retro supra, a parte lá debaixo do cóccix, lá junto quase do reto, do canal vaginal, da bexiga. Então, aqueles lugares se assentam focos de endometriose. E o que é um foco de endometriose? Nada mais é com a inflamação. Então, você tem que atacar a inflamação, o imunológico, combater o excesso desse hormônio com outro hormônio que seria um anti-hormônio. Na verdade, acho que um ponto muito importante você tocou, né? Primeiro que a dor crônica ela não é uma doença isolada. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm dor crônica acabam no decorrer da doença adquirindo também um processo de depressão, ansiedade. A própria dor crônica pode impactar negativamente em outras patologias que o paciente apresenta. A dor é uma doença invisível, né? Então é muito comum, muitas vezes, não só o médico, né, mas os próprios familiares subjugarem a dor que o paciente apresenta. E o manejo, o contato com esses pacientes no dia a dia, eu acho que me deu um olhar mais humano, né, sobre o sofrimento de cada um. Eu acho que o médico, se o médico não tem essa capacidade de enxergar um pouco além do que está acontecendo em cada caso, né, de ter esse olhar mais humanizado do paciente, talvez a dor não seja uma área muito boa para ele atuar. E você tocou num ponto importante. Eu acho que assim hoje a humanização do paciente com dor crônica ele é importante, porque como ele é uma doença invisível, vamos colocar assim, às vezes, ou a maioria das vezes, você talvez seja o único que vá acreditar no que o paciente está sentindo. Essa é a primeira coisa. Só que a gente que tem a neurocirurgia como base, como formação, a gente tem uma visão do sistema nervoso muito mais fácil do que outros especialistas. Existe esse risco? Não tem esse risco? O que eu devo esperar e passar sobre isso daí? Essa é mais uma pergunta aí, top 10 aí da consulta. Sempre perguntam isso. A doença, primeiro, ela não é hereditária. Então, quando eu falo que ela não é hereditária, o que eu estou querendo dizer? Não é aquela doença que você tem um alto risco de passar para o seu filho. Como, por exemplo, nas autossômicas dominantes, que você tem 50% de chance de passar. Ela não é esse tipo de doença. Nem mesmo a recessiva, que tem, vai lá, 25% se for os dois pais com um gene recessivo. Ela é uma doença, só para fins de comparação, a gente tem mais ou menos 20 pacientes para cada 100 mil no Brasil com esclerose múltipla. Então, se você tem 100 mil pessoas aleatórias, 20 vão ter esclerose múltipla. Se você for pegar assim, imagine que numa suposição, você tivesse 100 mil pacientes, que a gente não tem, mas 100 mil pacientes com esclerose múltipla, qual seria a taxa estimada de pacientes com esclerose múltipla? Seria em torno de 20 vezes mais, porque ela não é hereditária, mas ela tem um componente genético. Então, de 100 mil, 400 teriam. Se você pensar 100 mil, 400 teriam, isso acho que dá 0,4%, mais ou menos. As taxas que dão, de uma forma geral, de 0,5% a 1%. Então, a chance de uma paciente com esclerose múltipla passar o gene e o filho ter esclerose múltipla é de 0,5% a 1%. Por quê? Porque ela não é uma doença só genética. Ela é uma doença que depende de todo um background aí da história da pessoa, tanto do ponto de vista de saúde emocional, saúde mental, estresse aumenta risco, sedentarismo, obesidade, tabagismo, baixa exposição à luz solar,
exposições a vários micro-organismos da vida. Então, Epstein-Barr é um vírus, tem um estudo muito bonito, publicado acho que uns 4 anos atrás, ou 5 até, que mostrava que a maior parte dos pacientes com esclerose múltipla, virtualmente quase todos, tiveram contato com Epstein-Barr. Então, é um conjunto de fatores que vai levar o paciente a ter esclerose múltipla. Não existe um fator único. Você fala, a causa é XYZ, não existe uma causa. É um conjunto de fatores. O genético é só um desses itens e, na maioria das vezes, é um azar daquele indivíduo. Não é aquela doença familiar que você vê um ou outro tendo. Eu lembro de cabeça poucos assim, pacientes. Eu tenho uma paciente que tem ela e tem a mãe. Eu tenho uma outra que tem ela e a irmã. Mas, de uma forma geral, vou te dizer aí, 99% dos meus pacientes não tem ninguém mais com esclerose múltipla na família. E eu falo, pode engravidar porque o risco de ter é muito baixo, assim, é muito pequeno. A gente não quer roubar aquele paciente, entre aspas, né? A gente quer oferecer um suporte de um tratamento que exige um conhecimento técnico muito específico, mas que consegue ajudar muito no manejo daquele paciente. Então, ele, na verdade, passa a ter 2 médicos ali. Passa a ter um médico de origem e mais um médico que faz o ajuste, o implante e o ajuste, no caso, né, daqueles aparelhos. Então, é uma interação muito saudável, na verdade. Então, a gente vem para somar, não para substituir ou para eliminar um tratamento anterior. Na verdade, a gente vem para somar e ajustar aquele controle de dor de uma forma que não era possível só com remédio, por exemplo. E o que a gente observa quando a gente incorpora a neuromodulação num paciente desse com dor crônica pós-operatória, outros especialistas que estão no circuito percebem uma diferença. Então, por exemplo, o psicólogo percebe uma diferença, o psiquiatra percebe uma diferença, o fisioterapeuta percebe uma diferença, porque ele tem ganho de funcionalidade. Então, quando a gente fala da neuromodulação na dor crônica pós-operatória, a gente está falando de performance e funcionalidade. A gente não consegue mexer no nervo, e nem é o nosso propósito. Tanto é que a cirurgia a gente nem mexe no lugar que foi operado. O eletrodo é implantado em outro lugar. Como é que funciona isso, André? Por exemplo, o eletrodo a gente sabe que ele é colocado em outros lugares, né? Então, hoje, quando a gente fala de pós-laminectomia, dependendo da amplitude de sintoma, muda a posição que eu coloco esse eletrodo? Sem dúvida. A posição do eletrodo é determinada pelo lugar onde a dor é mais percebida. Grosso modo é isso. E hoje nós temos um mapeamento muito preciso da localização que a placa, né, no caso o eletrodo em si, essa plaquinha de silicone com esses contatozinhos aqui, onde essa placa aqui é colocada na coluna. Então, por exemplo, se eu tenho uma cirurgia extensa da coluna lombar, que pega desde a pelve, S1, L5, L4 até L3, enfim, da região lombar, uma dor intensa na lombar que espalha para as pernas. Que é o carro-chefe das cirurgias lombares. Grande maioria de L3 para baixo. Exatamente, grande maioria dos casos. E aí, onde que eu implanto isso? Normalmente lá no meio da coluna dorsal, lá para cima. Então é muito longe, na verdade, de onde a cirurgia que deu origem àquela dor, ou que a partir da qual a dor começou a aparecer, ou que foi para tratar aquela dor e a dor não melhorou. Enfim, muito longe daquela cirurgia inicial. Então eu uso uma coluna normal, uma medula normal, para tratar uma dor de uma região que está anormal. Exatamente. Eu nunca trato naquela região. Não, naquela região, inclusive, é muito difícil implantar qualquer coisa. Hoje existem alguns métodos e algumas coisas que se tenta implantar, mas sempre com um risco de insucesso muito grande. Então a gente prefere implantar, na verdade, longe daquela área, mas numa altura ali da medula que representa aquela área, onde ali estimulando, o paciente vai perceber descer o estímulo como se fosse uma massagem, por exemplo, como se fosse uma leve vibração pelas pernas. No caso, por exemplo, dos braços, né? Tem uma dor crônica no braço, de nervo, dor neuropática mesmo. Aí a gente implanta um eletrodo. É possível, então, fazer na região cervical também? É possível fazer na região cervical também. É claro que para a gente poder implantar um eletrodo como esse, a gente sempre faz um estudo de viabilidade antes, né? A gente sempre faz um estudo para ver se o lugar onde a gente quer implantar o eletrodo está legal, se não tem ali alguma coisa que impeça, por exemplo, a colocação. Por exemplo, se eu tiver uma doença degenerativa no segmento com canal apertado, às vezes eu não consigo colocar o eletrodo. Às vezes não, porque o canal já é, por exemplo, no pescoço, o canal sempre é um pouco mais apertado, né? Então, para você colocar um eletrodo que vai apertar a medula num lugar já apertado,
pode ser difícil. Ele estava com tratamento sintomático ali, e que muitas vezes é um tratamento crônico, ou às vezes vai causar um mal em outra coisa, né? Tomando anti-inflamatório pra caramba, tudo, mas não estava com tratamento padrão ouro, que é algo que a gente busca oferecer para o paciente, né? É o padrão ouro para um determinado tipo de doença. Cara, que bacana. E assim, Renato, o tempo que você já tá, porque você voltou para cá, hoje você já tá nesse projeto do interior tem quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Um Então ano. imagina, em menos de um ano, você já teve todo esse feedback, entendeu? Então assim, a perspectiva que eu vejo é que, cara, cada vez mais aquilo vai prosperando. E se você pudesse voltar atrás, você faria de novo essa ida para lá? Acho que dava para ter ido antes. Aí, se eu pudesse voltar antes um pouquinho de um ano atrás, dava para ter ido antes. Acho que Essa, valia a pena. eu acho que vendo a sua conversa foi o que veio à minha cabeça aqui, Dava pra ter ido antes. entendeu? Porque eu vejo que a gente aqui no Espírito Santo tem um pensamento um pouco preguiçoso. É igual, por exemplo, o nosso foco principal de atendimento da equipe é no município da Serra. Uhum. E aí, a nossa equipe já não está... Óbvio que a gente está na capital, nós temos ponto de atendimento, tem atendimento em hospital, mas o grosso nosso é no município da Serra. Uhum. Já destoa de todo mundo. Porque da Grande Vitória, a Só Serra não é o sai. foco de todo mundo. O foco Que é de todo longe, mundo é né? Vitória, capital, a Serra, o povo já acha longe. Aham. Entendeu? E aí, quando a gente pega, né, dessas coisas, imagina, o nosso foco é na Serra, tem gente da nossa equipe morando em tudo quanto é lugar, aí você vai fazer um consultório em Santa Maria, aí eu moro em Domingos Martins, e aí a gente já começa a ver que, cara, você consegue estar em vários lugares levando coisa de qualidade para isso daí, Uhum. entendeu? Muitos pacientes, alguns pacientes até que já eram meus pacientes, outros pacientes novos, que falam como que isso ajuda eles no dia a dia para entender um pouco mais sobre a sua doença, para entender um pouco mais sobre o que eles podem, o que eles não podem fazer, o que é importante, como, por exemplo, a atividade física, que a gente falou naquele podcast. E meio que é nesse mesmo sentido, nessa mesma linha de raciocínio, que tem a importância do mês do Agosto Laranja. Um mês, né, de conscientização, o Agosto Laranja, que é uma lei que foi publicada em 2006, uma lei que permitiu que a gente tivesse um dia de conscientização, que é o dia 30 de agosto, para conscientização sobre a doença, justamente para a gente ter mais divulgação, mais conhecimento e, em última instância, isso beneficiar o paciente com os conhecimentos e toda a comunidade científica também, porque, como a gente falou muito bem no outro podcast, muitas vezes até os outros médicos não conhecem sobre a doença. Então, é um mês realmente muito importante, tanto para os pacientes quanto para a comunidade médica. E aí, Bruno, antes aqui nos bastidores, você tinha comentado comigo sobre o atendimento de primeira vez de pessoas com a suspeita do diagnóstico da esclerose múltipla. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Porque assim, o que mais me chamou a atenção da nossa conversa, obviamente que você sabe disso muito mais do que eu, é a importância da precocidade do diagnóstico na intervenção do tratamento e principalmente na evolução final da doença. Porque assim, o que me chama a atenção na doença desmeninizante? Como ela pode ser um monte de coisa da forma de manifestação, ninguém pensa nela. Uhum. E isso pode se tornar um problema, porque você bem disse que demora um tempo, muitas vezes, para aquele diagnóstico. Então, assim, para quem está seguindo a gente agora, o que você pode falar sobre a importância do diagnóstico precoce? Certo. Já que a gente vai começar a falar sobre a conscientização. O mais importante no diagnóstico precoce é permitir o tratamento precoce, porque a gente sabe que quanto antes o tratamento é instituído, isso vai modificar a evolução natural da doença. A gente falou no outro podcast que a doença foi descrita em 1868. O primeiro tratamento surgiu em 1993. Foram 125 anos sem tratamento nenhum. E ao longo desses 125 anos, até chegar à primeira medicação, a gente aprendeu muito sobre a história natural da doença, que é como a doença evolui sem nenhum tratamento. E à medida que o tratamento foi chegando e à medida que o tratamento foi se modernizando, a gente percebeu que quanto mais eficaz o tratamento e quanto antes
né, nessa evolução do paciente, a gente introduz o tratamento, melhor vai ser o desfecho final, ou seja, o futuro do paciente, como ele vai estar daqui a 10, 15 anos, que é a nossa maior preocupação. Quando a gente dá o diagnóstico de esclerose múltipla para o paciente, a maior preocupação não é tanto hoje, mas é o amanhã, no caso, daqui a 10, 15, 20 anos, porque muitas vezes um surto da esclerose múltipla, ele não é tão grave como, por exemplo, um surto da neuromielite óptica, que é uma outra doença desmelinizante. Mas, a longo prazo, os surtos repetitivos, eles vão ser ruins para o paciente. Então, sempre quando eu estou numa consulta médica com o paciente, eu costumo desenhar um gráfico tempo versus sintoma. Polineuropatia é uma doença, então, que acomete os nervos periféricos, só que ela tem uma característica diferente da radículo, né, que é a doença da coluna. Contrário, né? A polineuro é uma doença obrigatoriamente comprimento dependente. Ou seja, o que é uma doença comprimento dependente? Os membros inferiores vão estar piores do que os membros superiores, certo? Porque primeiro a doença vai começar lá embaixo, né? E depois vai subindo. E a radícula, a doença da coluna, não. A gente vai ter um acometimento maior proximal, mais próximo aqui dos músculos, mais próximos ali da coluna, né? De onde está saindo mesmo o nervo, que a doença está ali. Então, por que é o terror, né, que a gente brinca? Porque quando a gente vai fazer o exame da radículo, a gente vai ter potenciais sensitivos normais, né? Por uma questão de anatomia que, enfim, eu acho que não é o nosso foco hoje. No geral, são, então, o exame de sensibilidade totalmente normal. E as polineuros, tanto as polineuros sensitivas, sensitivo-motoras, você vai ter um acometimento sensitivo junto. Então, eu não consigo bater o martelo para você, por exemplo, olha, se eu tenho uma polineuro muito grave, nossa, isso aqui tem hérnia aqui? Não sei, às vezes eu não vou saber te responder, porque fica uma doença em cima da outra. O que me ajuda a falar, opa, Daniel, tem as duas coisas aqui. Eu vou ter um acometimento distal muito importante, né, por conta da polineuro, mas aí que eu falo, vale a pena o colega me falar o que ele quer que eu veja, né? Não, olha, meu problema aqui, ele tem uma dor ciática, né? Então, tem uma dor que eu acho que vem na coluna. Aí eu vou atrás com a agulha de músculos proximais. Aí vamos supor que o paciente tem uma ciática esquerda e aí ele tem uma polineuro gravíssima que as duas pernas, tibial anterior, né, os músculos aqui da perna, estão muito acometidos. E aí ele tem uma ciática, mas eu acho que ele tem uma compressão de L5 à esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou com a minha agulha, eu vou lá em glúteo, que é aqui em cima, glúteo médio, que recebe muito L5, e eu vou ver se tem alteração. E aí eu vou colocar minha agulha na musculatura paravertebral. Se eu tenho alteração na musculatura paravertebral, essa aqui das costas, isso não é polineuro, sabe? Não é. Eu tenho certeza absoluta que isso não é polineuro. Isso tá para cima, né? Isso ou é uma hérnia ou é ponta anterior de medula, que a gente fala, né? Que é esclerose lateral amiotrófica. Se tem uma alteração ali. Então, realmente, a polineuro é um calcanhar de Aquiles durante o exame para a gente avaliar coluna, mas eu tenho essa na verdade, é um conceito, né? Esse conceito na cabeça de neurofisiologista. Eu vou procurar musculatura proximal. Aí, vamos lá, eu encontrei uma alteração assimétrica, um glúteo do lado esquerdo, muito alterado, e do lado direito está normal. Pô, é uma polineuro? Não. Como que é a polineuropatia? É uma doença comprimento dependente e ela é simétrica, sabe? Então, se está alterado assimetricamente, ou isso vai ser um plexo, né, que aí é nervo mais para baixo, ou isso vai ser radículo. Aí, se tiver paravertebral, eu tenho certeza, isso é radículo mesmo. E aí faz a imagem, e a gente sempre tem a imagem junto, né, óbvio, para saber se é compatível o achado do exame. Mas é isso, né? É mais ou menos por aí que a gente... Você poderia mostrar pra gente mais ou menos como é que ele funciona? Sim. Acho que eu vou pedir ajuda agora para a gente poder fazer uma filmagem mais de perto. No geral, é assim. O que vai na coluna mesmo é isso aqui que a gente chama de placa, tá? Mas não é nada rígido, é uma plaquinha de silicone que tem vários contatos metálicos aqui dentro. Esses contatos metálicos são o que entregam a energia elétrica por cima da medula e fazem aquele trabalho todo que a gente conversou, de modular o funcionamento do sistema nervoso para diminuir a percepção da dor. Essa placa ela é ligada por esses fios aqui até um
gerador, como esse aqui, por exemplo, passando por baixo da pele, eu geralmente comparo com os pacientes, falo que é mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fio dental, né? Um pouquinho para mais, às vezes, um pouquinho para menos. Alguns são recarregáveis, outros não são. E esse gerador é aqui que os impulsos elétricos são gerados e transmitidos por esse fio, então, até a placa onde a eletricidade é entregue e para fazer o trabalho da neuromodulação. E aí o implante é feito geralmente numa janelinha, a gente já tem essa janelinha, a gente só aumenta ela um pouquinho, e com uma incisão pequena, a gente faz então um implante dessa placa dentro do canal por onde passa a medula. E ela fica por sobre a medula, tá? Isso é mais bem posicionado, obviamente, no intraoperatório real, né? Isso fica posicionado por sobre a medula e jogando eletricidade ali. E bem ancorada, bem fixada, é um implante que é considerado permanente. Você não precisa tirar isso depois, né? À medida que os geradores vão sendo substituídos, porque um dia essa bateria pode acabar ou ela vai, se for recarregável, vai viciando, você vai trocando para os geradores e os mais novos são compatíveis com a placa anterior. Então você vai atualizando a tecnologia depois. Isso é bem legal também, né? É uma tecnologia que vai sendo atualizada sempre, né? Não existe assim uma coisa perene, implantei aquilo e pronto, não tem mais o que fazer. Então essas atualizações são muito interessantes também. É uma área que está em constante atualização. Não tem verdade duradoura, absoluta, em termos de equipamento. Ele vai sendo atualizado. E como qualquer tecnologia, né? Você vai atualizando as formas. Tanto que o eletrodo é o mesmo, mas você tem programas diferentes que você vai ajustando para cada paciente. Exatamente. E o interessante é que a gente vê o paciente construindo conhecimento também. Porque é muito complicado nesse primeiro momento você falar com um paciente com uma dor crônica que você vai implantar um chip nele e esse chip vai mudar a percepção que ele tem da dor. Tanto é que, a maioria das vezes, a gente já não implanta o eletrodo e o gerador no mesmo tempo cirúrgico. A gente faz alguns testes antes, até para o paciente entender o que é aquilo. Porque muitas vezes a gente não consegue mudar a doença de base. A gente muda a percepção neurosensorial que ele tem da dor. A monitorização intraoperatória, assim, ela reduz isso, assim, para cirurgia de coluna, né? A maior parte dos trabalhos que a gente tem hoje em cirurgia de coluna com alta evidência são justamente para tumores medulares e deformidades, que seria escoliose. Então a gente sabe, por exemplo, que ela reduz em mais de 10 vezes o risco de lesão neurológica maior, tá? Então, assim, a monitorização intraoperatória, ela é muito assertiva em mãos bem treinadas, correto? Então, esse é um ponto importante, né? Qual que é a relação que existe hoje com a variação do potencial motor no intraoperatório e prognóstico, né? Então, assim, isso é uma coisa que isso é uma técnica do professor Ricardo Ferreira, né? Que a gente sempre utiliza o potencial evocado motor numa intensidade supramáxima. Então, você vai reparar que não é infrequente os nossos pacientes, eles pularem, ele mexe bastante durante o estímulo, né? Então é óbvio que tem aquela segurança de conter o paciente, né? Mas o estímulo, ele provoca uma movimentação, porque a gente precisa estar sempre supramáximo, né? E aí, assim, de novo, novamente, fazendo uma translação daquilo que a gente vê na eletroneuromiografia, né? O professor Ricardo, ele foi percebendo que, assim, haviam alguns casos, não são todos, né, em que após, por exemplo, uma descompressão, sobretudo, por exemplo, descompressão traumática, que é muito agudo, né, uma hérnia muito aguda, né, uma estenose de canal, assim, de etiologia pós-traumática, por exemplo, a gente percebia que quando a gente fazia o potencial, mantendo-se as variáveis fisiológicas e anestésicas, correto? A gente não mudava, então o paciente continuava com o mesmo HB, o plano anestésico era o mesmo, o bis era o mesmo, tá? E então, com o mesmo regime de infusão de propofol e remfentanil, o paciente, ele, por exemplo, ele tinha um aumento do número de fases. E a gente observava, porque isso é uma coisa que a gente aqui na nossa realidade é muito factível, que é, a gente tem a oportunidade de ver o doente antes dele operar, eventualmente examiná-lo, fazer a eletroneuromiografia dele e vê-lo depois. Então, a gente começou a perceber que você tinha casos que no intraoperatório você tinha uma melhora da amplitude. Tá? São todos? Não são todos. Eventualmente, a gente fica
mais receoso da piora do potencial evocado motor do que da melhora. Mas a melhora do potencial evocado motor, ela começou a demonstrar uma relação muito direta com o pós-operatório, que você falava assim, caramba, esse paciente entrou com o pé caído e a raiz aqui melhorou bastante. E aí o paciente acordava, você falava, e aí, como é que tá o pé? E o cara tava já com uma força grau 2, por exemplo. Então, isso começou a chamar a atenção, né? Já tem alguns trabalhos, tá bom? Como eu falei, assim, monitorização intraoperatória, são raros os casos em que a gente tem ensaios clínicos randomizados, duplo cego, multicêntricos, tá? Mas já tem alguns trabalhos mostrando essa questão da melhora do potencial já no intraoperatório, né? O que a gente tem de objetivo? Qual que é hoje o critério que a Academia Americana de Neurofisiologia recomenda, né? Então, existem critérios de alarme para o potencial evocado motor. Esse critério, ele é de uma queda de 80% quando há estabilidade do potencial ou uma queda de 100% quando você não tem a estabilidade do potencial. Então, se toda vez que eu faço um potencial evocado motor, a resposta ela está variando, eu não vou te alertar se ela cair 80%, eu vou te alertar se ela cair 100%. Agora, existem outros critérios subsidiários, como a redução do número de fases. Então, quando eu faço um potencial evocado motor, que eu capto na periferia, né, a gente pode ver no vídeo, quando a gente colocar, né, a gente coloca uns eletrodinhos, né, na periferia e a gente estimula aqui no córtex. Então, quando eu faço esse estímulo, eu estou despolarizando um grupo de células piramidais, um grupo de neurônios motores e estou captando aqui um pool de axônios, um pool de fibras musculares, que não necessariamente são as mesmas. Então, quando eu tenho uma estabilidade do potencial, eu percebo que ele fica muito assertivo. E aí eu falo para você somente a queda de 80%. Porque muita gente atrela cirurgia da coluna a grandes cortes, cirurgia da coluna muita morbidade, cirurgia da coluna mortalidade. Como é que está o panorama agora, Vitor? Olha, há 30 anos atrás, não existia basicamente nada do que a gente utiliza hoje em dia de ferramental, né, de técnicas avançadas que a gente utiliza hoje. Essas técnicas estavam muito rudimentares, né? Então você via realmente no passado, 40 anos atrás, pacientes realmente com resultados ruins, né? Com reconstruções da coluna que não eram anatômicas, né? Pacientes com dores pós-operatórias, com risco de sequela mais elevado. Porém, tudo isso mudou, né? Principalmente nos últimos 10 anos. Então, hoje em dia, a gente tem, na verdade, grandes cirurgias que são feitas por pequenos cortes ali de 1 centímetro, até mesmo reconstruções grandes da coluna feita por cortes pequenos, sem precisar a gente ter lesão de musculatura, lesão de ligamentos, né? Então, a gente hoje em dia tem todo um arsenal tecnológico para prevenir complicações, para trazer segurança, para trazer menos invasividade para o paciente. Então, a gente consegue ter isso hoje, né? Coisa que realmente no passado não existia, né? E é sempre importante a gente lembrar que tudo isso depende, não adianta dar um avião, né, na mão de uma pessoa que não sabe pilotar, né? Então, assim, tem que procurar um bom profissional, uma pessoa que tem uma boa formação, que é capacitado para fazer essa cirurgia minimamente invasiva também. Então, assim, só para o público capixaba entender essa questão do tempo, né, que o Vitor comentou, muita gente, né, já viu sobre parafusos da coluna, né, sobre os pinos, como alguns dizem. E assim, isso foi uma tecnologia desenvolvida no mundo na década de 90. Então, até então, não existia isso daí. Isso chegou aqui no Espírito Santo, efetivamente, a partir dos anos 2000. Então, a maioria de vocês que estão ouvindo aí eram pequenos, até mais velhos, enquanto essa tecnologia chegou aqui no Espírito Santo. E aí, essas tecnologias, elas vão mudando mais ou menos a cada 10 anos. Então, isso chegou aqui em 2000, por volta de 2011, 12, foi quando eu voltei para cá, a gente teve o avanço desses parafusos da parte percutânea, que nós vamos discutir algumas coisas aqui também, a parte das reconstruções, depois aquilo evoluiu para as cirurgias tubulares, a cirurgia endoscópica, só que isso demanda um estudo constante, porque muitas vezes, para a gente conseguir acompanhar aquilo dali, você tem que estar
todo dia vendo, todo dia estudando, porque senão realmente a taxa de complicação e morbidade é grande. E aí quando a gente fala especificamente da temática que nós vamos trabalhar agora, que é o paciente oncológico, ele exige alguns cuidados especiais, porque a gente sabe que muitas vezes ele já tem ou o diagnóstico do câncer, ou ele já está em tratamento do câncer, ou às vezes o sintoma neurológico é o motivo pelo qual diagnosticou o seu câncer, tá? Quando a gente fala da doença oncológica na coluna, quais são os principais sintomas que os pacientes chegam para a gente? É importante a gente sempre contextualizar, né? Um paciente de 18 anos, jovem, com dor nas costas, tem uma chance muito mais alta de ser uma dor mecânica, né? Do que um paciente idoso, por exemplo. Então, a gente sempre contextualiza dessa forma, né? Então, dores muito persistentes, dores intensas, associadas a déficits neurológicos, né? Por exemplo, perda de força, alterações da sensibilidade das pernas, dos membros, né? É algo que a gente tem que prestar atenção. Se a gente tem febre associada, também é bastante importante. A dor de característica noturna, aquela dor que não melhora com repouso, aquela dor que é persistente mesmo com o paciente deitado, também é um grande sinal de alerta, que pode ser alguma doença patológica, né? Alguma fratura, alguma doença oncológica que possa estar oculta. Então, esses são os principais fatores que nos fazem acender o sinal de alerta, né, que demandam uma investigação mais detalhada, né, além do tratamento clínico, né, além da analgesia, a gente tem que investigar mais a fundo esse paciente.